Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as Escrituras? Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Está muito alto o som para os irmãos? Não, tudo certo? Só baixa só um pouquinho para mim aqui, tá, Rogério? Um pouco só. Obrigado, querido. Tá ótimo. Mateus capítulo 28, versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Intencionalmente a liderança da igreja, o colegiado de pastores, tem entendido durante essas 3 semanas, que começou semana passada, nós estamos entrando na estação da condução, que é a estação do cuidado, a estação do discipulado. A estação da semeadura foi o tempo de semear mesmo a palavra. E a palavra de Deus caiu em terra boa. Terra boa. E ela produziu a 30, 60, a 100 por 1. Agora nós estamos nos preparando para que esta semente que foi lançada em terra boa, ela possa se tornar uma plântula, uma linda planta. E isso é preciso um tempo de adubação, um tempo de jogar água e cuidar para que essa semente se transforme numa bela de uma planta e ela experimente uma extraordinária, exponencial frutificação. E nós estamos sendo convidados para isso. Por isso, quando nós falamos sobre a estação da condução, que é exatamente aqui, e ao semear, uma parte da semente caiu em boa terra, este é um desafio da igreja. Uma igreja evangelizadora, uma igreja discipuladora, uma igreja ensinadora e uma igreja multiplicadora. E nós temos percebido isso. Ontem eu estive na congregação Brilho do Leste, congregação desta igreja, que completou 18 anos, uma congregação dentro de um contexto da Zona Leste de grandes desafios, e nós percebemos e vimos ali uma manifestação plena da glória de Deus. Muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos com um profundo desejo de proclamação do Evangelho, dentro de um contexto de desafios extraordinários. E os irmãos conhecem a Zona Leste. E Deus está fazendo isso nas nossas congregações, da cidade e do interior. Por isso nós estamos experimentando um tempo precioso. E Deus deseja que nós participemos desta tarefa, que é uma tarefa ainda inacabada. E esse é o desafio da igreja. Por isso que o texto que nós vamos ler vai falar exatamente isso, de estarmos fazendo discípulos. Na verdade é a grande comissão, e nós vamos lê-lo e vamos compartilhar sobre esse mandato cultural, terminante, intencional do Senhor Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja. E o texto começa falando assim, no versículo 16, do capítulo 28. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Está um pouco de microfonia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem crê nesta palavra, diga amém.
John Maxwell escreveu um livro chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E ele disse algo neste livro que impactou a minha vida e mudou a minha percepção a respeito de ser um discípulo, de ser parecido com Jesus. Ele disse que Jesus não chamou seguidores, ele chamou discípulos. Eu quero repetir: Jesus não chamou seguidores, ele chamou discípulos. Para entendermos isso, a gente precisa olhar o Evangelho de Mateus no seu contexto maior. A temática do Evangelho de Mateus é o reino de Deus. Mateus está tratando sobre o reino de Deus. E na cabeça dos judeus, quando se falava de reino, se falava de reino davídico, de um reino de vitória, de um reino que seria implantado diante de um subjugar do Império Romano. Então era um reino que iria prevalecer sobre o tacão, sobre a força, sobre o domínio, sobre a ação, a intenção de espoliar os judeus, e isso acontecia através do Império Romano. Então, na mente dos judeus e dos religiosos, é que o rei que viria iria dizimar todo o subjugar do Império Romano. Estava na mente. Esse é o contexto do pensamento judaico a respeito do reino davídico, para aquela época. Jesus quebra esse paradigma, porque Mateus, o Evangelho, é como se fosse uma espécie de contracultura a esse pensamento. Porque antes de falar de um reino de vitória, ele fala sobre o servo sofredor de Isaías 53, de que o servo sofredor, que é Jesus, iria se entregar na cruz, morrer, descer à sepultura, ressuscitar, para implantar um reino que não era um reino material, mas um reino espiritual. E aí sim, através de um reino espiritual, apontar para a parousia de Cristo, ou a segunda volta de Cristo, como sendo um reino triunfante. Esta é a mensagem do Evangelho de Mateus. Mais ainda, se você for analisar o Evangelho de Mateus sobre o reino de Deus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai falar sobre o reino e a sua justiça. Então o sermão da montanha é sobre a justiça de Deus sobre a terra. O segundo aspecto que me chama a atenção é sobre a proclamação desse reino, que está em Mateus capítulo 10. E em Mateus capítulo 11 fala sobre a presença desse reino, o reino de Deus, a partir do envio dos apóstolos, sendo implantado sobre Israel e sobre a terra. Mas continua, e aí o capítulo 24 vai nos chamar a atenção sobre o futuro desse reino. Então, a partir do capítulo 24 até o capítulo 28, ele vai falar sobre o futuro desse reino. E é exatamente sobre isso que a gente quer compartilhar hoje, a partir da ressurreição de Jesus. Preste atenção. Esse texto é um texto importantíssimo, porque esse texto está falando sobre 3 aspectos que precisam ser norteados quando pensamos em discipulado, quando pensamos em sermos discípulos do Senhor. E ele começa a argumentação a partir do versículo 16,
e 17, sobre Jesus. Ele é digno de toda a glória, ele é digno de ser adorado. O segundo ponto importante do versículo 8, versículo 18, versículo 19 do capítulo 28 e a parte A do versículo 20, ele vai falar sobre que ele, esse Jesus, tem toda a autoridade. E há um terceiro aspecto que me chama a atenção nesse texto, que é a parte B do versículo 20, que esse Jesus, ele está conosco. Eu quero pensar com você diante desse aspecto importante sobre o discipulado. E o versículo 16 começa dizendo assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 6, vai trazer uma perspectiva desse texto. Jesus já tinha se apresentado na Judéia, em Jerusalém, para mulheres, para os discípulos. Jesus já tinha ministrado através da sua ressurreição. Os discípulos, as pessoas estavam impactadas. Mas no versículo 6, do capítulo 15 de 1 Coríntios, nós encontramos algo importantíssimo, que cerca de 500 irmãos num monte presenciam o mandato, a ministração a respeito do Filho do Homem, a respeito daquele que ressuscitou e depois da sua ressurreição experimentaria a ascensão. Então o Senhor Jesus manda que esses discípulos saiam da Judéia e que eles possam ir para a Galileia. E eles vão para a Galileia. E Jesus então, e aí nós não sabemos qual é o monte. Alguns afirmam que é o monte da transfiguração. Matthew Henry, que é um teólogo, um doutor, diz que provavelmente foi o monte da transfiguração de Mateus capítulo 17. Outros dizem que foi o monte onde Jesus ministrou as bem-aventuranças. Mas o fato é que Jesus está no monte e cerca de 500 pessoas juntamente com os apóstolos, ele então lança esta palavra, lança a grande comissão. Ele começa a falar com os seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus. E a primeira questão nesse texto é que quando eles ouvem a aproximação veem a aproximação de Jesus e ouvem a sua palavra, a Bíblia diz que naquele momento eles começam a adorá-lo. A adorá-lo. E isso tem uma relevância extraordinária na perspectiva do discipulado. Porque me parece que quando nós falamos e convocamos a igreja a um estado de serem chamados para serem discipuladores, ministrarem o discipulado, ministrar as 5 lições, parece que isso tem um tom apelativo. Deus não apela para os seus filhos para que eles discipulem. O que Deus está dizendo é que no projeto de adoração a Ele é um privilégio sermos discípulos dEle. Ele está nos chamando para compartilhar. Eu e você estamos sendo chamados, por sermos discípulos dEle, a termos o privilégio de anunciar o Evangelho. E isso muda o nosso paradigma, isso muda a nossa percepção. Porque me parece que muitas vezes, quando falamos de discipulado, é como se nós estivéssemos assim, tendo um esforço hercúleo, aquele esforço
o máximo que pudermos fazer para que os irmãos sejam sensibilizados. Não tenho poder de sensibilizá-lo. Ninguém tem poder de sensibilizá-lo para ser um discípulo. Sabe por quê? Porque quando Cristo te alcançou, Ele imputou dentro de você a graça de Deus, de você não ser tão somente um seguidor, mas um discípulo. Então isso é um privilégio, porque os anjos anelaram pregar este evangelho. Então no mundo espiritual havia uma ânsia, havia uma avidez, havia um desejo profundo na alma, no pensamento, na intenção angelical de proclamação do evangelho. E Deus disse: não, quem irá pregar o evangelho são os homens, são as mulheres, os meus discípulos, as minhas irmãs discipuladoras. Então, quando nós discipulamos, nós estamos adorando a Deus. Quando nós nos tornamos discipuladores de Cristo, discípulos de Cristo, nós estamos adorando. Então, quando Jesus chama os seus discípulos e eles contemplam a ressurreição de Jesus, o reluzir da graça de Deus através de Jesus, o apontamento da esperança, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nessa dimensão, as pessoas que estavam ali diante do mar da Galileia se prostram e adoram. Então nós estamos sendo chamados para adorá-lo através do discipulado. Isso inverte. Isso não pode ser algo apelativo. Isso não pode ser: estou com dó dos pastores da igreja, então eu vou ajudá-los nessa tarefa. Isso não significa que agora eu estou sentindo que vou ajudar porque tem 1000 pessoas para serem discipuladas. Deus não precisa disso. Ele é Deus. Ele é Deus. E se ninguém se dispor, Deus levantará aqueles para que Ele estabeleça o seu propósito e a sua vontade, independentemente de nós. Então nós temos que parar com essa mentalidade sazonal, de que nós temos 5 meses ou 6 meses de estação da condução, que nós vamos discipular. Não, nós seremos discipuladores porque nós somos discípulos, está no DNA de cada um, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu preciso me preparar nessa dimensão, de participar da grande comissão, da grande ordem de Deus, de ser um discipulador, independentemente das minhas outras funções. Isso está inerente a mim e a você. Isso aí chama-se vocação eficaz na teologia calvinista. Significa que nós fomos chamados de uma maneira irresistível. E se nós estamos sentados em nossas cadeiras e nos tornando crentes tão somente consumidores, nós estamos equivocados a respeito do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, e se Jesus é o Evangelho, e esse Evangelho me alcançou e alcançou sua vida, eu e você nesse sentido estamos iguais, e aí então precisamos proclamar o Evangelho, e proclamar o Evangelho significa adorar a Deus. Por isso eles adoraram. Alguns, diz a Bíblia, que duvidaram, mas isso faz parte, é muito natural, nós somos humanos. Eles ficaram perplexos com a ressurreição de Jesus. Eles contemplam Jesus ali. E alguns questionam, alguns estão inseguros. Mas o texto diz que, a despeito de todas as fragilidades, eles entram num consenso e reconhecem que quem está falando ali tem autoridade. Então, queridos, convido os irmãos a pensar a respeito dessa consciência de nós sermos discípulos de Cristo. Mas há um segundo assunto, segundo tema, o subtema que nós estamos compartilhando, que me chama a atenção, está no versículo 18. Versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro, ele é digno de adoração. No discipulado, nós precisamos entender que ele é digno de adoração. Mas aqui há algo que traz esperança para mim e para você. Ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. E me parece que quando nós lemos esse texto, essa autoridade vem pós-ressurreição. Este é um erro crasso, isso é um erro que nós precisamos corrigir se temos esse pensamento. Ele já tinha a autoridade. Essa autoridade foi dada pelo Pai. E esta autoridade foi dada para que ele ensinasse, como diz o texto em Mateus capítulo 7. Ele tinha a autoridade em ensinar, e a palavra autoridade, o termo grego é exousia, que significa alguém que tem o direito de usar o poder. Então ele recebeu o direito, ele recebeu a legalidade de exercer a sua autoridade. Por isso ele ensinava, e os escribas ficavam perplexos, porque ele ensinava com autoridade. Ele tinha e teve e tem o poder de curar. O poder de curar. Ele curou um leproso e o leproso foi curado e limpo. E ao mesmo tempo chega um centurião e se aproxima de Jesus e diz: Senhor, socorre, porque o meu servo está extremamente doente, pronto a perecer. E pronto a perecer. Eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu sei o que é autoridade, porque eu também tenho servos, eu também tenho soldados comigo. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo para, ele para. Então se o Senhor falar, mesmo daqui, mandando uma palavra, o meu servo será curado. E ele disse que nunca tinha visto tamanha fé em todo Israel. E ele diz: então vai, porque a tua fé é digna. E naquele momento, mesmo que Jesus Cristo não tenha ido e não foi, ele disse: vai para a tua casa, porque algo vai se cumprir. E apenas uma palavra de ordem, de autoridade, de revestimento, de direito, aquele servo foi curado. A autoridade para perdoar pecados. Isto era algo escandalizador, era uma blasfêmia. Alguém curar pecados, e Jesus cura o pecado de uma pessoa que estava também em sofrimento. E quando ele cura e perdoa os pecados, os religiosos ficam loucos. Quem é este? E a Bíblia diz que ele curou e perdoou os pecados porque tinha autoridade. E se ele perdoou pecados, esta autoridade é a autoridade divina, sobrenatural. Aquilo que o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 diz: e o verbo, esse verbo no princípio, ele era, e ele estava, e ele o é. É o mesmo verbo que se encarnou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como diz João capítulo 1, versículo 14. Então é o verbo divino, que perdoa, que tem autoridade para isso. Os seus pecados são perdoados, como nós fizemos hoje em oração aqui, porque Jesus tem poder de perdoar pecados, e esses pecados são lançados no mar do esquecimento, como diz a palavra de Deus. Ele tem a autoridade de libertar endemoniados. Mateus capítulo 10 diz que o Senhor dá a autoridade que Ele tem aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para curar enfermos, expulsar demônios e proclamar o Evangelho. Isto é autoridade. E nesse texto que nós lemos, Jesus está ampliando, dizendo: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade. Eu não usurpei essa autoridade.
Eu não reivindiquei esta autoridade. Deus, o Pai eterno, me deu. Esse Jesus está aqui. Esse Jesus escreveu, incitou, inspirou homens a escrever o Evangelho, os Evangelhos e as cartas, para dizer que esta palavra tem autoridade. E ele está dizendo aqui: toda a autoridade me foi dada. E a questão é para quê? E esse texto começa dizendo o para quê. Ele diz no versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A palavra ide aqui não é o imperativo. No texto original ela está no gerúndio, como se fosse um processo de construção. É como se esse texto estivesse dizendo assim: enquanto vocês estiverem indo, a autoridade que me foi dada, eu estou mandando vocês irem, e enquanto vocês estiverem indo, façai discípulo, ou façais discípulos. E aí muda, porque a palavra imperativa aqui é fazer. Fazer é fazer discípulos. Aqui há uma ordenança, e muda. Por quê? Porque ele chama a grande comissão e diz: vão. E vocês vão porque vocês vão cuidar de pessoas. E o conceito de discipulado muda. O meu intento e o meu sonho é que a partir dessas 5 lições nós nos tornemos não somente ministradores de lições, mas discipuladores que fazem discípulos ao longo da caminhada cristã. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse texto aqui vai nos chamar a atenção, porque a expressão grega para discípulo nesse texto é mateteussati, que significa aprendiz. Alguém que é chamado a aprender com outro. Mais do que isso, alguém que é chamado a parecer com o outro na caminhada. Esses discípulos aqui estavam tendo uma experiência extraordinária, porque depois de 3 anos de discipulado com Jesus, e aí depois da ressurreição e ascensão de Cristo, eles queriam cada vez mais parecer como Jesus. Parecer com Jesus. Há uma tradição judaica que diz o seguinte sobre discípulo: que o discípulo de um rabino, ele tinha que estar próximo ao seu mestre, o rabino, que até mesmo quando ele batia sandálias e o pó subia, aquele discípulo estava tão próximo que ele se empoeirava, ele recebia o pó, porque ele estava jungido, ele estava unido, próximo do seu discipulador, do seu mestre. Isso é discipulado. Fazer discípulo significa andar junto, comer junto, compartilhar junto, sofrer junto, envidar todos os esforços por uma pessoa. Fazer discípulo não é somente nós compartilharmos lições do ponto de vista cognitivo, de conhecimento. Discipulado é estilo de vida.
Discipulado é você levar uma pessoa a Jesus, se ajoelhar com ela e ela se entregar a Cristo, e você falar para ela: você não está sozinha, nós vamos caminhar juntos, nós vamos crescer junto. E aí esta pessoa, quando tem a sensação clara de segurança no seu mestre, no seu discipulador, ela começa então a experimentar não somente aspectos teológicos, mas ela começa a experimentar o reino, porque Mateus está falando do reino. O que está em jogo é o reino de Deus. As forças do mal, as batalhas espirituais, os levantes do inferno, Satanás e sua legião, todos os demônios da terra querem interceptar você como discípulo. Porque se é somente para falar e esquecer da pessoa, é isso que o inimigo quer. É gente que começa e não termina. O discipulado não é este. O que Jesus está dizendo é: façam discípulo. Porque quanto mais discípulos forem parecidos com Jesus, saiba de uma coisa: o inimigo bate em retirada, e a igreja triunfa, e a igreja reina, e a igreja expande o reino, e a igreja prevalece. E então o reino de Deus é glorificado através da sua vida, para a glória de Deus. Mas o texto continua falando sobre discipulado. Ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o batismo de consolidação. Alguém que entrega a vida a Cristo, alguém que é cuidado, alguém que é retroalimentado pela palavra de Deus. Agora ele vai professar a fé dele, porque estamos falando da inserção no corpo de Cristo, de maneira mais visível. Por isso, irmãos e irmãs, que a igreja do Senhor, enquanto o Senhor não voltar, essa igreja é uma igreja militante, é uma igreja de batalha. E aí eu quero fazer um exemplo hoje aqui, e dizer desse exemplo, que para mim me constrange cada vez mais, é a nossa irmã Lenísia. Essa irmã que está no pronto-socorro agora, com mais de 80 anos. Quando nós falamos assim, quando nós mencionamos: precisamos de uma pessoa para discipular, aquela irmã levanta a mão: eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui, cheia de fervor na alma, muitas vezes com a fragilidade, por causa do tempo, que é inexorável na vida de cada um de nós, independentemente do decorrer dos anos. Esta irmã diz: eu estou aqui, me dê uma pessoa para eu cuidar. E é lamentável quando nós temos vigor, quando nós temos vida, quando nós temos todas as possibilidades de nos posicionar como discípulos, e nós ficamos tímidos, arrefecidos, medrosos, com receios, com certo sentimento de incapacidade. A irmã Lenísia é um baluarte desta igreja, que está dizendo, e digo mais: se o Senhor, e eu creio que o Senhor vai tirar ela dessa situação, ela vai estar disposta a continuar discipulando pessoas. E você? Mas o texto continua falando algo maravilhoso, dizendo, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A palavra ensinando-os é uma palavra que está muito relacionada com o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, quando o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em Atos. A ideia ali é a expressão didascalia.
que significa ensino. Mas é um ensino que não é só de sala de aula. É aproveitar todos os momentos com alguém que está com desejo de conhecer a Jesus e ensiná-lo aquilo que você recebeu da doutrina dos apóstolos. O grande problema de uma igreja neófita é quando ela rejeita um programa verdadeiro, genuíno de discipulado. Nós podemos ter uma igreja cheia de gente, mas se essa igreja não estiver focada na palavra de Deus, nós seremos uma igreja neófita, imatura. E qualquer vento de doutrina ou qualquer circunstância adversa na igreja chacoalha tudo e a igreja começa a perecer. Porque nós muitas vezes estamos firmados em homens e não na palavra de Deus. Nós estamos olhando para pessoas e não na palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que Deus segredou para você através da sua palavra, compartilhe. Compartilhe, porque Deus te deu toda a autoridade. Você tem essa autoridade. Uma pessoa uma vez falou comigo: pastor, eu fui surpreendido por Deus. Por quê? Porque eu não queria falar do evangelho para ninguém, eu não queria discipular ninguém. Mas sabe o que aconteceu? Bateram na porta da minha casa. E aí, meu irmão? Eu abri. Quem era? Uma pessoa, nunca tinha visto. E o que aconteceu? Ela disse: você pode falar do evangelho para mim? Você já pensou nisso? Que se você falar não, Deus mesmo assim bate na sua porta e fala assim: eu quero que você cuide dessa pessoa. Eu e Rosângela tivemos muitas vezes enfrentamentos muito difíceis com relação a discipulado. Quando eu ainda pastoreava uma igreja na cidade de Itapeva, um senhor chamado Newton tomou uma decisão por Jesus na igreja que eu pastoreei, a primeira igreja que eu fui pastor, e era uma igreja muito simples, num bairro muito simples. E esse homem tomou uma decisão, era um empresário de uma serraria, e ele disse: você não pode ir na nossa casa? Eu disse: podemos, porque eu gostaria que minha mulher ouvisse o que eu ouvi, porque Jesus me alcançou com esse evangelho. Eu gostaria que vocês compartilhassem isso com a minha esposa, com muita alegria. E eu e Rosângela na semana fomos lá. Quando nós chegamos, batemos na porta, ele abre a porta e diz: seja bem-vindo. Quando ele olha, diz: cadê minha mulher? A mulher simplesmente saiu pela cozinha, chamou um táxi, entrou no táxi e foi embora. E eu e Rosângela ficamos olhando para aquele senhor sozinho ali, e ele não sabia o que fazer. Ele falou assim: vocês podem voltar no outro dia? Podemos. Quando nós chegamos, batemos na porta de novo, a porta abriu, era ela. Quando ela nos viu, pá, fechou a porta na nossa cara. A Rosângela disse: a Bíblia diz que a gente tem que bater as sandálias e nunca mais nós vamos voltar. Eu disse: amor, vamos continuar. Eu não volto lá. Sabe, irmãos, a cara de pau que a gente tem, nós voltamos lá. E quando voltamos, que ela soube que nós estávamos chegando, ela entrou no táxi e foi embora de novo. Aí eu falei: Senhor, a única oração que eu posso fazer, promove essa mulher para a glória. É brincadeira, irmãos. Mas sabe, irmãos, que nós começamos a orar por aquela família, e nós continuamos ministrando na vida do Newton. Depois de alguns meses, bateram na nossa porta. Quando nós abrimos a porta, quem estava na nossa frente? A mulher. Eu disse: agora vamos bater a porta na cara dela.
ela disse: me perdoe, eu quero conhecer esse Jesus de vocês, porque vocês não desistiram de nós. Não importa quantas vezes as pessoas tenham batido portas em relação ao Evangelho, em relação a você, quando você fala do Evangelho. Não importa se você tem enfrentamento na sua casa, porque você é sozinho e proclama o Evangelho e as pessoas não ouvem. Não importa se você tem orado muitas vezes pela sua casa para ser alcançado completamente e a coisa não aconteceu ainda. Mas eu quero lhe dizer algo. Eu quero lhe falar algo hoje. Este ensino desta palavra não volta vazia. E se você tem proclamado, não somente de palavras, mas de vida, de testemunho, de santidade, Deus vai alcançar a sua casa e você poderá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? E finalmente, o texto nos ensina, além dele ser digno em toda adoração, além dele ter toda a autoridade, ele está conosco. Versículo 20, parte B diz: e eis que estou convosco, o que, irmãos? Todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E me parece que esse texto é um texto intencional, porque abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 1, por gentileza. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Podemos ler juntos esse versículo? Mateus capítulo 1, versículo 23. A promessa de Deus, o cumprimento da promessa a respeito de Jesus. Leiamos: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23 começa falando sobre o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20 completa essa dimensão dizendo: eu estou convosco. Aquele que nasceu, viveu no nosso meio, nesta humanidade, foi levado à cruz, desceu à sepultura, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse disse: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Você, quando for pregar o Evangelho, você, quando for anunciar o Evangelho, o mandato cultural de Deus, a proclamação da graça de Deus, você, como discípulo, você não está sozinho. Jesus está com você todos os dias da sua vida, não só no discipulado, mas para a sua vida, ao longo da sua caminhada. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele vai fazer você alguém triunfante para a glória de Deus, alguém que vai ser instrumento de transformação, agente do reino de Deus, para que Manaus seja alcançada para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Não tenha medo, nem se espante, não fique preocupado com o que eu devo falar ou com o que hei de falar. O Senhor colocará palavras doces, palavras inefáveis, palavras lindas na sua boca, e você vai falar do amor de Deus. E se você sentir inapto, incapaz, limitado, com muitos pecados, eu quero dizer que Jesus perdoa pecados e te faz alguém que seja apto à proclamação do Evangelho. Sabe através do quê? Da sua graça. É graça. Graça. Presente. Dádiva de Deus para mim e para você. Você está sendo convocado a sair daqui hoje dizendo: eu quero ser parecido com Jesus.
dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Ele não disse, imitem a Jesus porque eu estou imitando. Ele disse, olhe para mim, porque a despeito de eu ser quem sou, um homem deplorável, desventurado, como ele diz em Romanos capítulo 7, mesmo assim, esse Jesus me alcançou e me dá a graça de imitá-lo, de ser uma referência. Então podem olhar para mim, meus irmãos, minhas irmãs, que autoridade é essa? Se o inimigo colocar na sua mente e no seu coração que você é incapaz, isso não procede de Deus, porque Deus é que nos capacita e nos habilita para toda e boa obra, como diz o apóstolo Paulo, a carta a Timóteo, para toda boa obra. Deus está chamando você. O que você pode fazer? Seja um discípulo de Cristo. Por quê? Porque Ele é digno de ser adorado. Ele tem toda a glória. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. Eu quero fazer uma oração de convocação, convocá-lo para ser um discipulador, para ser um discípulo de Cristo. Mas para quê? Para adorá-lo. Eu quero convocar você a ser um discípulo para adorar a Deus. Você não precisa de grandes coisas. O que Deus fez e faz, o que Deus já agiu na história da humanidade, de uma perspectiva bem linear, atravessando toda a história, Ele o fez para que eu e você participemos como adorador de um Deus que mudou a minha história e a sua história. A sua história. A sua história. Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Faça-os trazer à memória quem nós somos. Fomos salvos por Jesus Cristo, regenerados, reconciliados. Somos chamados a sermos santificados, sermos santos no sentido de separarmos do pecado, do mundo. E um dia iremos experimentar como igreja a glorificação. Mas enquanto isso não ocorre, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama para adorá-lo como discípulos. E na grande comissão, sairmos, mesmo no anonimato, e fazermos discípulos de todas as nações. De todas as nações. Que os nossos irmãos ribeirinhos sejam alcançados. Que os nossos irmãos indígenas sejam alcançados. Que os nossos irmãos da periferia de Manaus sejam alcançados. Que os nossos queridos de Manaus como um todo sejam alcançados pela graça maravilhosa, maravilhosa graça. Senhor, me levanta e levanta os meus irmãos para essa grande tarefa de irmos, e enquanto estivermos indo, fazermos discípulos a todas as nações, de todas as nações e em todas as nações. Faz isso, Senhor, hoje comigo e com os meus irmãos, hoje e sempre. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre os irmãos e as irmãs, hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.